Seja bem-vindo à plataforma Criando Advogados. Inovação, conhecimento e estrutura para o seu dia a dia jurídico. Fala galera, aqui é Esther Lima, advogada e uma das integrantes do Criando Advogados, essa plataforma que veio com a intenção de aproximar o advogado do recém-formado e do estudante de direito. Gente, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cobrança de honorários. Esse tema aqui pra gente não pode ser delicado, tá? Pra gente não pode ser. Por quê? Porque ele vai nortear a nossa sobrevivência na profissão, tá? Eu coloquei 5 pontos para falar sobre a cobrança de honorários. O primeiro eu coloquei como concorrência leal. O que seria essa concorrência leal? Gente, olha só, o mercado, todo mundo sabe, que anualmente ele forma centenas de bacharéis de direito que futuramente serão advogados após passar na prova da ordem. Então, o mercado ele vai recepcionar vários advogados. Eu fico imaginando aquele mar aberto, recebendo aquela enxurrada de advogados todo ano. Então, quando você tem ideia do que é uma concorrência leal? Concorrência leal é você verificar o mercado. Como que o mercado está reagindo quando chega a determinada demanda. Então, quando você cobra um valor muito baixo de mercado, o que vai acontecer? Você vai desencadear um efeito dominó. Uma cadeia vai ser formada. Por quê? Porque o mercado vai ter que, para todo mundo sobreviver, o que acontece? Ele vai abaixando. Por quê? Porque nós estamos falando aqui, gente, claro que nós estamos falando para todos. Só que aqui a gente fala direcionado mais para o iniciante. O iniciante, ele acabou de chegar. Você acha que ele sobrevive? Ele vai estar com o preço lá em cima, o outro vai estar com o preço lá embaixo. O cliente, muitas das vezes, não tem esclarecimento para entender por que chegou nesse valor final de cobrança de honorários. Então, o que você vai ver? Como o mercado está reagindo? Como que essa concorrência é leal? Cobrar um preço justo, você ser leal com o seu colega. Porque você pode inviabilizar o trabalho dele e você está desvalorizando uma categoria inteira de profissionais que estudaram 5 anos, estudaram para a prova do AB e estão no mercado para prestar um serviço ético, responsável e, infelizmente, tem profissionais que colocam o preço lá embaixo, inclusive que isso não é permitido pela ordem dos advogados. Esse preço muito baixo, ele é combatido pela ordem dos advogados. Por quê? Porque ele gera uma desvalorização na nossa profissão. Gente, Esther, eu não tenho ideia o que é concorrência leal, eu não sei como cobrar esses honorários, eu não conheço ninguém para eu conversar, trocar uma ideia, ver como que é, como que é uma uso capião, como que é o inventário, como que é uma ação de família, de guarda, uma ação trabalhista, como que cobra, não faço ideia. Gente, a OAB, ela disponibiliza uma tabela de honorários. Essa tabela vai te nortear. Por quê? Porque é o preço mínimo que tem que ser cobrado. Menos do que isso é combatido e proibido pela ordem, tá? Então, Esther, eu posso entrar lá, verifiquei o mercado, verifiquei a tabela. Qual que é o terceiro ponto que você passaria pra gente? Gente, olha só, o que você tem que verificar quando você cobra esses honorários? Então, tá, você olhou o preço de mercado, você olhou a tabela da OAB e você pensa, gente, eu sou especialista nessa área. Ou seja, você é especialista em direito do trabalho. Você é especialista em direito civil, você é especialista em direito empresarial, tributário. Óbvio, isso eleva os seus honorários, porque você é especialista no tema. Então, isso tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque você já está diferenciado do restante. Então, terceiro ponto, conhecimento sobre o tema. Você tem especialização e isso vai levar seus honorários. Quarto ponto que eu olho. Então tá, já verifiquei o mercado, verifiquei a tabela, sou especialista no tema, meu conhecimento é amplo. Qual que seria o quarto ponto? O tempo que eu vou gastar. Nossa, eu vou gastar muito tempo. Por exemplo, uma ação de inventário, gente, é uma ação que tem muito documento, uma gama de herdeiros quando tem vários. Então, o processo que vai durar muito tempo. Então, assim, gente, você tem que verificar quanto tempo você vai gastar para você efetivamente construir a peça, fazer a defesa, fazer a impugnação, apresentar as provas, qual que vai ser o tempo que você vai efetivamente gastar para você distribuir, para a sua demanda ficar pronta, para aquilo que o seu cliente está te contratando ficar pronto. Por exemplo, uma inicial, quanto tempo você vai gastar para fazer a primeira peça, né, que eu tô falando? Então você fala assim, olha, realmente eu vou gastar muito tempo, é uma ação complexa,
que entra também, né? Eu coloquei aqui tempo, gasto, complexidade da demanda. Então, assim, você vai verificar essas questões. É muito complexo? Vai demorar muito para eu efetivamente ajuizar essa demanda, essa construção da peça? Como que vai ser? Então, aí você olha. Porque se é uma peça que vai durar 3 dias, é diferente de uma peça que você vai ficar 1 mês construindo. Por exemplo, uma peça de inventário. Então, esse seria o 4º ponto. O 5º ponto, tanto que eu até falei um pouquinho também, qual que é a duração do processo? Duração do processo como um todo. Por exemplo, é uma ação de cobrança. Você tem ideia mais ou menos qual que seria uma ação de cobrança? É uma ação de execução. Mas é uma ação de inventário, é uma ação de uso capião. Então, você tem que... Claro que a gente não consegue realmente acertar, não, vai durar 2 anos, 10 anos, mas a gente já está na profissão, a gente consegue verificar qual que é o tempo de uma ação, se é mais demorada, se é menos demorada. Uma ação de inventário, uma ação de execução, uma ação de guarda. Então, isso aí, tudo, o que você tem que fazer? Você tem que construir. Essa é a minha construção. A construção dos honorários também é subjetiva. Eu compartilho com vocês porque é um processo que você desenvolve e eu acredito que vai ajudar as pessoas que estão iniciando. Então, mais uma vez, eu vou passar para vocês que é a concorrência leal, o preço justo, base a tabela da OAB, conhecimento sobre o tema, tempo gasto / complexidade da demanda e duração do processo. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos falar mais sobre isso e qualquer dúvida pode mandar pra gente que a gente está à disposição de vocês. Um abraço!